Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início ao primeiro seminário sul-brasileiro sobre o maracujazeiro. Em nome de EPAGRE, FAPESC, Coperja, Plantar Agropecuária, SC Rural, ACEA e Sul Frutas, agradecemos a presença de todos e damos boas-vindas para o início do nosso evento. Esse evento também é apoiado pela ASIC, Emater do Rio Grande do Sul, IAPAR, IAC, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cicobi, Poupa Sul, Darout Maracujá, Maracujá JMP, Bendo Maracujá e Senar. O primeiro seminário sul-brasileiro do maracujá tem o objetivo de disseminar conhecimentos técnicos científicos para a consolidação da cultura do maracujazeiro, como uma atividade estável e rentável, principalmente para o agricultor familiar do sul do Brasil. E o sul de Santa Catarina, então, como uma das principais regiões produtoras do sul do Brasil, cedia este evento. Chamando para fazer a palestra de abertura, com o título de Situação e Perspectivas da Cultura do Maracujá no Brasil, a doutora Laura Melete, do Instituto Agronômico de Campinas. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente em Santa Catarina. A gente conhece a importância da produção de vocês em nível de Brasil. E é com muito prazer que a gente retorna para ver que essa produção está crescendo em quantidade, está crescendo em qualidade. E, nesse momento, a gente agradece aos organizadores pela oportunidade de participar desse crescimento que está acontecendo aqui. Nós estivemos aqui por 3 ocasiões anteriores, e 2 delas patrocinado pela Coperja, que é um grande parceiro da produção aqui de Santa Catarina. E, nesse momento, com a EPAGRE, a gente agradece a oportunidade. A gente espera que esse evento possa permitir que a gente troque ideias, converse, a experiência de vocês, a nossa, porque o objetivo é sempre fazer uma produção maior e melhor. E eu acho que a gente já tem competência para isso, tanto no campo quanto na pesquisa, só falta a gente conversar mais. Então, o objetivo hoje é a gente falar rapidamente aí da situação e das perspectivas, mais das perspectivas, para que a gente possa, então, pensar numa produção que possa continuar tão campeã quanto está hoje. E eu estou muito feliz de saber que, em poucos anos, Santa Catarina chegou nisso. Um dos motivos é porque é um dos poucos estados onde tem a integração da pesquisa, da extensão e da produção. E o outro dos motivos é porque vocês tiveram uma sorte danada em termos de mercado, pegaram um espaço que estava disponível, mas isso exigiu competência. Então, hoje, nós vamos falar aí a respeito dessas perspectivas e pensando sempre que a gente está aqui para produzir bem. Eu trabalho no Instituto Agronômico, que fica em Campinas, São Paulo. Eu sou pesquisadora da área de frutas tropicais e trabalho com maracujá há 27 anos. Nesse período, eu vi produção do Pará ao Rio Grande do Sul. E o que a gente vai trazer aqui hoje para vocês é aquilo que a gente sabe que funciona. Aquilo que a gente viu aqui e em outros lugares, e na presença dos outros colegas que também vão ter oportunidade de falar aqui, a gente vai abrir um espaço para conversar com vocês sobre como fazer essa produção cada dia melhor. Basicamente, nós vamos falar aí de maracujá amarelo. Existem outros maracujás em produção aqui no Brasil. É uma planta nativa. Nós conhecemos hoje umas 350 espécies de maracujá, mas a gente planta comercialmente 2. E, principalmente, essa que vocês têm aqui, que é o maracujá amarelo.
E esse maracujá amarelo, ele representado pela flor, que vocês conhecem bem, a gente vai falar basicamente dele. Depois, a gente passa um pouquinho pelo maracujá doce, pelo maracujá roxo, mas, basicamente, o maracujá amarelo. E com o objetivo de ter uma planta como essa. Essa é uma planta de 7 meses, que nós cultivamos lá em uma das nossas estações experimentais. E todo mundo, evidentemente, gostaria de ter uma planta tão produtiva, e vocês têm. Às vezes, não consegue carregar tanto, mas, geralmente, é por problemas de manejo. E é isso que a gente vai falar a respeito. Todo mundo quer uma fruta cheia por dentro, uma fruta que a gente consiga preencher com bastante polpa, que representa, então, peso na balança. E como o maracujá é vendido por quilo, é isso aí que a gente quer. Para quem vai fazer fruta da indústria, mais importante ainda. Para quem vai fazer fruta de mesa, e essa polpa cheia representa peso. Então, para que a gente tenha uma fruta desse padrão, aí nós temos aí o nosso tempo aqui para conversar um pouquinho. Os objetivos hoje seriam a gente trabalhar aí em mais um evento em que a gente esteja com os objetivos comuns: pesquisa, extensão e produção. Só funciona a produção de fruta de qualidade quando a gente tem essa equação aqui bem balanceada. Com os órgãos de pesquisa guiados pela parte técnica e menos pela política, com os extensionistas no campo, e nós temos muito bons extensionistas, e com os produtores, que a gente sabe que é um pessoal muito dedicado, é essa a equação que funciona. E, com isso, a gente obtém, então, uma união de esforços, e essa tecnologia, que é desenvolvida pela pesquisa e transmitida pela extensão, a gente consegue tornar a pequena produção um pouco melhor. Fazendo o quê? Divulgando aquilo que a gente tem de novo e, ao mesmo tempo, tentando corrigir aquilo que não está sendo feito de acordo com essa tecnologia. Só para ilustrar um pouquinho, nós vamos falar aí da origem dos maracujás. Eles são uma planta nativa aqui do Brasil e das regiões quentes. Quase todos estão na América e na África, mas principalmente na América. Temos aqui mais de 250 e, no Brasil, 135. Com tanta variação, muita gente pergunta, por que a gente planta, então, só uma espécie? É muito perigoso a gente basear a maior produção mundial numa única espécie. É sim, é muito perigoso. Mas as outras 134 têm problemas de mercado, ou problemas de germinação, ou problemas de produção, no sentido de que a fruta não é aquilo que é o nosso padrão para suco. Então, por isso que o maracujá amarelo é hoje o carro-chefe. É uma única espécie, e o Brasil é o maior produtor mundial há mais ou menos 23 anos. Para a gente entender um pouquinho o que vem acontecendo com o maracujá, vamos falar um pouquinho da evolução da área cultivada e como é que está a produção brasileira. Eu não vou perder muito tempo com isso aqui, mas é para que vocês situem como é que está Santa Catarina em relação ao resto do país. Esses dados aqui, na verdade, é só para mostrar para vocês que, em termos de área, a gente começou ontem a plantar uma área bem pequena. Isso em nível de Brasil. 10 mil hectares, um produtor de laranja sozinho lá em São Paulo tem. E isto era a área brasileira, quando a gente começou a medir. Olha o ano aqui, ó. A maioria de nós já estava bem velhinho nesse ano aí. Então, essa área de produção pequenininha aqui, que começou a ser medida praticamente aqui em 1980, já mostra uma das características da cultura: 30 anos. Essa aqui é uma região que tem uva, e uva a gente já vê lá na Bíblia. Nós temos mais de 3 mil anos de cultivo de uva no mundo, então a tecnologia de produção é completamente estabelecida.
e a gente vai fazendo novas variedades, mas a gente não precisa mais ficar testando muitas coisas. Maracujá não, ó, com 30 anos de produção, tem tudo para fazer. E aí, ó, de uma área pequenininha, ela ainda caiu. O primeiro grande aumento foi aqui. De 85 para 86, o que aconteceu? Apareceu a primeira indústria de suco aqui no Brasil, que foi a Maguari. Quando a Maguari apareceu, o que eram 10 mil hectares de fruta de mesa começou a ir também para a indústria. Aí, o que eles faziam? Eles pegavam as frutas grandes e vendiam no mercado in natura, e pegavam as frutas feias e pequenas e levavam para a Maguari. Então, a área começou a crescer, foi crescendo, e chegou aqui, vamos dizer, em torno de 30 mil hectares, 10 anos depois, que era aquilo que a Maguari conseguia absorver. Quando chegou, no começo da década de 90, nós tivemos aqui mais um outro 10% de crescimento, e esse outro pulo aqui foi o café. Nós tivemos um problema seríssimo no preço do café em 96, mais ou menos, e muito cafeicultor resolveu plantar maracujá. Aí a área pulou de 33 para 44 para 62. Então, nesse período aqui de mais ou menos 94 até 2004, a gente se firmou como o maior produtor mundial e sem concorrência. Nessa época, o segundo produtor, que é o Equador, ou era na época, não era nem 20% do que a gente plantava. E todo mundo se animou. Aí, como vocês sabem, tudo que se planta em grande quantidade sem informação, a gente começa a ter problemas. Quando chegou aqui com esse boom de área, que significava quase 1 milhão de toneladas, aí a produção começou a cair. Caiu em área e caiu em produção. E isso foi justamente porque áreas novas entraram em produção sem a devida informação. Grande parte desse decréscimo foi na região sudeste, que era a maior produtora nacional, e entrou o vírus. O vírus dizimou com a produção do sudeste. E São Paulo, que tinha ficado 18 anos à frente da produção nacional, hoje não consegue produzir nem 1.200 hectares. Então, obviamente, que os números da produção acompanham. Nós tivemos esse aumento significativo aqui, que foram áreas novas, e aqui já está nessas estatísticas as áreas novas de Santa Catarina, mas a gente tem que resolver esse problema do vírus. Se a gente não resolver isso, nós estamos muito perto de perder o posto de maior produtor mundial de maracujá. Onde é que está essa produção hoje? Estatisticamente, é o Nordeste quem lidera essa produção. Por quê? Porque o Nordeste não tem limitação de luminosidade. Lá tem 12 horas de luz o ano todo, e esta é a exigência da cultura para florescer. Então, se a gente olhar área plantada e produção, o clima adequado para maracujá é o Nordeste. Por isso que o Nordeste lidera. No entanto, essa situação climática muito favorável não significa qualidade. A maior área, o maior estado produtor hoje é a Bahia, mas a fruta da Bahia não presta. É uma fruta para mercado local, que chega aqui em São Paulo quando a gente não consegue produzir outro maracujá. O Sudeste caiu, então, para a segunda região produtora, porque Minas tem uma produção significativa ainda, apesar de estar tentando conviver com o vírus com problemas. E depois, estatisticamente, em condições equivalentes, está o Sul, o Norte e o Centro-Oeste. Mas, quando eu digo condições equivalentes, eu estou falando em área. Em qualidade, não. Em qualidade, não tem nada a ver a produção de uma
região com a produção de outra região. E, para ser mais recente, de 2010 a 2012, nós assistimos uma alteração extremamente significativa nessa produção nacional. O Pará e São Paulo sempre foram carro-chefes. Os dois estados perderam quase 80% da área de produção. A Bahia, o Ceará e o Espírito Santo aumentaram em área plantada, mas a qualidade da fruta é ruim. E Santa Catarina se integrou definitivamente ao cenário produtivo. Isso é uma notícia muito boa, porque se a gente vai olhar os dados de zoneamento climático, Santa Catarina não faz parte da área de produção recomendada para maracujá. Isso porque não se planta em regiões com tendência à geada. Mas isso mudou. Mudou por quê? A gente tem recebido muita consulta do banco, que vai fazer os financiamentos para crédito rural, e a gente tem dado parecer favorável a seguro rural para Santa Catarina, mesmo fora do zoneamento, porque a gente sabe que é uma questão de fazer direito. Tem regiões aqui que não dá para plantar, mas tem regiões que dá muito bem, é só fazer como se deve. Bom, então, em termos gerais, o Brasil ainda é o maior produtor de maracujá, mas é uma produção novinha. 40 anos é o prazo, ou o tempo, em que o maracujá saiu do quintal das nossas avós e foi parar na feira. Para quem tem aqui mais de 40 anos, a gente não via maracujá na feira. Se a gente queria comer maracujá, a gente ia na casa da vovó e colhia na cerca. Não tinha na feira. Então, para ele sair da zona rural, para chegar nos mercadinhos, supermercado, e hoje no CEAGESP, a situação mudou muito. E, nesse período, ciclos de retração da cultura. Por quê? Porque, dentre as características da produção, ela é uma cultura nova, então, nós temos muitos agrônomos, que não têm a formação na cultura do maracujá. E, por falta de informação, tem regiões em que realmente fica complicado produzir. Mas existe uma demanda. Por quê? Porque o maracujá é uma alternativa muito interessante para o agricultor familiar. Há uns 15, 18 anos atrás, a gente apostava muito no maracujá e na agricultura familiar, e foi aí que a gente começou a fazer os cursos de treinamento de produtor, uns 20 anos, mais ou menos. Depois, o governo acordou e viu a questão da empregabilidade. O maracujá é uma cultura que você, em pouco espaço, emprega muita gente. Aí o governo começou a incentivar. Vamos plantar maracujá, porque ali dá para ter bastante emprego. 3 a 4 empregos diretos por hectare. Então, por causa disso, nós começamos a ter essa questão de vamos plantar maracujá em todo lugar para segurar o pessoal no campo. E o que foi contado para os produtores é que a história do retorno econômico. Então, eu sempre falo que essa história do retorno econômico é uma faca de 2 gumes. Por quê? É verdade, entre as frutas, o maracujá é o que dá o retorno mais rápido. Se vocês pegarem, por exemplo, um pé de goiaba, ele vai levar 3 anos para entrar em produção. Primeiro ele cresce, depois ele floresce e depois ele produz. Se pegar uma fruta de caroço, que é enxertada, tudo bem, uma planta enxertada produz em menos tempo, mas não tão rápido quanto o maracujá. Então, com esse quesito do retorno econômico, vou colher rapidinho, muita gente planta para se capitalizar. E por que isso é uma faca de 2 gumes? Porque está pensando no rápido retorno econômico e, geralmente, não faz o que tem que fazer para que esse retorno volte. E isso começa lá na escolha da área. Aí, quando aquilo já está plantado, sem calagem, mal adubado, com muda mal feita, aí fala, mas não dava retorno econômico, só estou gastando. Então, é uma faca de 2 gumes e
O único jeito de não entrar nessa é a informação técnica. Continuando com as características da produção, esse apelo social aqui que o maracujá tem, que é ligado à empregabilidade, muitos empregos diretos, e se você considerar a cadeia, fora da propriedade também, isso vira 8. O que é a cadeia? É já pensando em quem vai classificar, no pessoal que embala, naqueles que transportam, no pessoal que está lá no CEAGESP. Como emprego direto, são 8. Aí o governo acordou. Nossa, é isso aqui que nós vamos usar para assentamento. Aí jogou em cima dos técnicos uma grande demanda, que foi treinar o pessoal dos assentamentos. Onde tinha assentamento, vamos plantar maracujá. E não funciona assim, né? Porque mão de obra em fruticultura, quem é produtor aqui sabe, fruta mais ou menos não vende, tem que ser fruta boa. Então, o treinamento de uma mão de obra qualificada leva tempo. O que é que dá certo como fator favorável para plantar maracujá? É essa história do retorno econômico. Quando bem feito, ele dá mesmo. E a outra questão é a receita distribuída aí pela maior parte do ano. Não é o caso de Santa Catarina, que tem uma produção concentrada de dezembro a março, no máximo abril. Mas nos outros estados, a gente consegue colher aí 8, 9 meses por ano, na Bahia até 10. E essa história de ter renda na maior parte do ano é muito atrativo para a agricultura familiar. Mas, para que isto aqui seja uma realidade, retorno econômico e receita, a gente tem que superar esses fatores desfavoráveis. Um é o amadorismo. Como eu disse para vocês, teve uma época em que muito cafeicultor resolveu plantar maracujá. Cafeicultor não é fruticultor. E a cabeça é diferente. Então, plantaram, colheram, mas o maracujá não prestava, porque era tratado como 1.000 hectares. Como a gente planta café? Quantos pés de café você tem? 50.000. E maracujá é pé por pé. Aí, como não eram fruticultores, não tinham essa ideia de que a gente precisa fazer um produto de qualidade. E ele vinha muito desuniforme. Um produto desuniforme tem preço muito variável. Aí vai para o Ceasa, e o que está lá na nota fiscal é diferente daquilo que você embalou. E começam os problemas. E a gente ainda tem esse problema aqui dos diferentes elos da cadeia produtiva. O produtor fala uma língua, o atravessador fala uma segunda língua, e quem está comercializando lá na ponta fala uma terceira língua. Então, estou sabendo que o Gabriel do CEAGESP vem aí amanhã. A gente vai poder ter a oportunidade de ouvir dele como é que isso aí funciona em termos de comercialização. Eles exigem que os produtores não entreguem um produto desuniforme, mas como os elos não conversam, sempre a gente tem aí problemas na parte de comercialização, que ainda emperram a produção. E o que aconteceu com aquela redução que eu mostrei para vocês lá na área? A principal causa foi o vírus. Quando eu estive aqui da última vez, eu percebi que o pessoal não estava nem um pouco preocupado com o vírus, porque, olha, graças a Deus que ele apareceu lá no Sudeste, e com isso abriu espaço para a gente. Mas é justamente porque vocês ainda não têm, é que precisa estar muito consciente do que é que esse vírus causa, porque ele não pode chegar aqui. Quando a gente está no viveiro, a primeira coisa que a gente observa é que a folha começa a enrugar assim, ó, pequenininha. Dá a impressão que você pegou um ferro de passar roupa e botou quente em cima de uma camisa fina. A folha enruga. E daí para frente, acabou-se. Não tem mais produção. O que é tão difícil a gente segurar esse vírus? O principal fator é porque quem transmite é o pulgão. Pulgão é um bichinho que tem num monte de culturas. Pulgão é um bichinho que a gente controla aqui, ele aparece ali. E é inacreditável que seja, porque pulgão não é praga de maracujá. É muito difícil a gente ver pulgão
no pomar. Não tem. Ele vem de fora, ele pica a planta, não gosta do maracujá, vai embora, mas nesta picada ele transmite o vírus. Então, a gente tem que ficar esperto com qual é a cultura que tem perto, colocar o controle na cultura que está alojando o pulgão, porque uma vez que pegue, não tem mais controle. A gente tenta conviver, mas controle não tem. O outro problema com esse vírus é a assistência técnica deficiente. Muita desinformação. Hoje, quando a gente pega um grupo de agrônomos e a gente fala assim, vamos ali ver se tem vírus. Poucos conhecem como reconhecer visualmente onde é que está esse vírus afetando e onde o problema é nutricional. Outra coisa é as mudas de má qualidade. A Neuza amanhã vai falar mais sobre mudas, mas é um problema seríssimo que a gente tem. A gente ainda não tem padrão de muda de maracujá. Esse padrão já deveria ter sido publicado. Ele já está pronto há uns 4 anos lá no Ministério, mas tem força política emperrando. E aí, dá para fazer qualquer tipo de muda, de qualquer tamanho, de qualquer jeito, e tudo se vende. E é assim que o vírus está esparramando. E por que se vende tudo isso? Porque não tem fiscalização do comércio. Se você fizer uma muda de bandeja, uma muda de tubete, uma muda de sacola, até em copinho plástico, saquinho de jornal, vende tudo. Vende tudo porque a demanda é muito grande. Só que você vende a muda junto com um problemão. Nenhum pomar vai ser melhor do que a muda que deu origem a ele. É daquela qualidade da muda para baixo. Por quê? Porque lá no seu viveiro, você agoa, você aduba, você controla pragas e você vai entregar uma muda bonita para vender bem. Quando aquilo ali saiu do seu viveiro, aí começa formiga, falta de nutriente, muita chuva, pouca chuva e tudo mais que a gente sabe que tem no campo. Aí é dali para baixo. Então, a gente tem que se acostumar a fazer uma muda excelente. A muda tem que estar lá no 100. Porque aí, quando vem os problemas do campo, você pode ter aquela quebra, mas isso não vai comprometer a produção. Infelizmente, 70% dos pomares do país são feitos com muda ruim. E com a muda ruim, não tem como colher fruta boa. E a outra questão é a rápida disseminação. É uma característica desse vírus que se dissemina rapidamente e a planta morre. Tem muitas regiões de São Paulo, Minas e Espírito Santo que não chegam a colher. Planta e não colhe. Não dá tempo. Bom, o que mais que é o maracujá? Sempre em pequena propriedade. Na agricultura familiar, ele tem sido feito em até 5 hectares. E na empresarial de 10 a 20. Em qualquer situação, é uma cultura de alto risco, porque o custo dos insumos e da mão de obra, vocês conhecem muito bem. E, além disso, é uma cultura itinerante. Ainda temos muitos problemas com doenças e tem os problemas da comercialização. Conheço vários produtores que produzem bem, mas vendem mal. E quando eles vendem mal, a gente vai ver o que está acontecendo. Geralmente é porque ou ele fica da porteira para dentro e produz um maracujá bom, ou ele fica da porteira para fora e vai tentar negociar preço. É muito difícil fazer as duas coisas. Como é que está o mercado atualmente? Na média do país, meio a meio, 50% para fruta fresca, 50% para a agroindústria. Aqui em Santa Catarina, praticamente, é fruta fresca e que vai para supermercados e varejões depois de passar pelos CEASAs. Mas isso aqui está mudando rapidamente. Primeiro porque a agroindústria, hoje nós temos mais de 100 agroindústrias que processam maracujá no Brasil. São pequenas, nem todas têm rótulo,
mas elas estão demandando muito produto. E agora apareceram os produtos derivados. O óleo da semente de maracujá, que vai para cosmético, a farinha da casca, que vai para remédio, e os fitoterápicos, que são alimentos funcionais. Maracujá entrou na lista de alimento funcional, e a gente tem pelo menos 5 empresas atuando em cada um desses segmentos. O que ainda não está estabelecido são os canais de comercialização. Mas, sexta-feira mesmo, eu recebi um telefonema do pessoal da Veleda, que é uma empresa de fitoterápicos, procurando desesperadamente folha de maracujá orgânico, que não tem. Então, quando que a gente pensou que ia vender folha de maracujá? A gente podava e jogava no chão. E eles queriam 500 toneladas. Não acharam nem 50. Orgânico não tem. E convencional até teria. Mas ninguém vai produzir maracujá só para folha sem garantia de preço. Então, não tem. Mas isso mostra que existe um mercado potencial em expansão para outros produtos derivados. E o que é que faz a diferença no campo? Por que o maracujá está só crescendo em área, crescendo em área, crescendo em área? Por que um lugar é bom, outro lugar não é? A principal condição que eu vejo é o esforço da equipe. É aquilo que eu falei para vocês. Onde dá certo, tem equipe. Não é o produtor sozinho, ou o pesquisador sozinho, ou o extensionista falando sozinho. Tem equipe. E a gente consegue juntar os vários elos. Se conversa aquele que produz com aquele que comercializa e com aquele que procura novos mercados. Tudo isso exige mudança de mentalidade. Então, nesse ponto, vocês estão à frente do resto do país, justamente porque é uma produção nova e porque são produtos que têm alcance bem longe daqui, é que essa mentalidade já começou no outro padrão. Isso é um ponto positivo para vocês. Bom, que outras coisas que fizeram a diferença lá no campo? Uma foram as cultivares selecionadas. O Ministério da Agricultura exige registro de cultivar, mas isso só começou em 2000. Então, as primeiras cultivares, que foi quando a gente consegue garantir ao produtor a qualidade ou a produtividade, ou os dois, e, ao mesmo tempo, fazer semente comercial com garantia de origem, isso aí começou em 2000. 2000 foi ontem. Então, isso fez diferença no campo. E, hoje, a gente já tem aí uma grade de cultivares disponíveis que atende aos diferentes segmentos. Começou isso aí em 2000, com as variedades do IAC, que foi uma para a indústria, a IAC 275, 2 para fruta fresca, e o IAC paulista, que é o maracujá roxo. Aí, depois desse registro, em 2000, outras empresas apareceram. Em seguida, a Embrapa, que registrou em 2007 o Sol do Cerrado, o Ouro Vermelho e o Gigante Amarelo. Depois apareceu a Flora Brasil, que é de Minas, e registrou o FB 200 e 300. E, mais recentemente, a Afrovec, que é de São Paulo, e registrou o material Sul Brasil. Então, hoje, não existe mais aquela história de pega a semente ali que a gente tomou o suco e planta. Ou vai ali no mercadinho e pega a semente e planta. Então, hoje, com essa exigência do Ministério, o produtor tem uma garantia do que ele está obtendo e, ao mesmo tempo, ele tem onde ter a garantia do produto. Mas, para que você tenha acesso a esse material registrado, existe uma série de condições. E essa série de condições tem atrapalhado o registro de outros materiais. E isso inclui o de vocês. O que a gente tem que fazer para o mercado de fruta fresca? Tem que fazer uma fruta grande, tudo padronizado, bem cheia por dentro, para ela ser pesada, e, quando você olha por fora, homogêneo. O mercado de fruta fresca quer isto. Quando você vai fazer lá no campo, você tem que ter uma planta que produza bastante
e que os frutos sejam iguais. Senão, você vai perder muito tempo na classificação dos frutos. E tem o material de indústria, que o material de indústria é diferente. É uma casquinha bem fina, com bastante recheio, porque ele tem que render lá na indústria. E, ao mesmo tempo, a gente coloca uma coloração bem forte, para que a indústria não precise pôr corante. Então, hoje, o mercado não tem mais essa. Pega a semente ali, em qualquer lugar. Primeiro, o produtor decide se ele vai plantar mesa ou se ele vai plantar indústria, porque os frutos são diferentes. Agora, o que eles têm de comum é que a gente tem que sair dessa situação de parcialmente vazio, fruto oco, para um fruto bem cheio. É tão cheio esses frutos que, quando você vira ele para baixo, assim, não cai a polpa. Isso é comum a qualquer material selecionado. E a questão da polpa. A gente não trabalha mais com polpa clara, e hoje o mercado quer alaranjado ou alaranjado intenso. E, quando você coloca isso dentro de um recipiente de vidro, isso é tão escuro que até escurece a foto, né? Esse é um material de indústria, mas já não se aceita mais maracujá desmaiado no mercado. Esse é o maracujá roxo, que foi feito como alternativa de mercado, e ele não pegou, porque ele produz a metade do maracujá amarelo, em toneladas por hectare. E qual é o problema do maracujá roxo? Se você vai gastar a mesma coisa e produzir a metade, ele tem que custar o dobro. E não custa. Exatamente. Falou bem o Ademar. Como eles querem pagar a mesma coisa que o maracujá amarelo, não compensa produzir. É bonito, dá para você fazer uma caixa legalzinha. Isso aqui é para exportação. Agora, para exportação, aí vem outras exigências. Um monte de certificado para isso entrar lá na Europa. Então, é por isso que não se está plantando maracujá roxo hoje, a não ser em alguns nichos de mercado, onde o comerciante vem e fala: eu quero o maracujá roxo, ou eu quero a caixa mista. É outra realidade. Na Austrália, é outra realidade. Isso. E tem os maracujás da Embrapa, que entraram mais recentemente e que tem outra proposta. A gente teve alguns problemas em alguma região com o ouro vermelho, porque ele tem fruta rosada no meio, e a fruta rosada, quando ela está misturada na caixa de maracujá amarelo, geralmente ela derruba o preço da caixa. É muito difícil aquele comerciante que aceita caixa mista. Só se ele pedir isso aí. Mas são nichos de mercado. Então, para utilizar o ouro vermelho, a gente precisa ver aonde vai vender. Porque fruta roxa estraga o lote de semente amarela. No caso do sol de cerrado, ele foi o primeiro que teve semente disponível, ele foi muito disponibilizado, mas ele é muito cascudo para a maior parte dos mercados. Então, o que entrou mais foi o gigante amarelo. Os dois da Flora Brasil, um de mesa, um de indústria, estão praticamente, são os mais plantados na região do Triângulo Mineiro, que é onde fica Maguari. É um material que não saiu muito de Minas Gerais, ou saiu e depois foi substituído. E aí vem a pergunta, né? Cadê o material de Santa Catarina? A gente sabe que o material daqui é muito bom. O Brasil inteiro conhece a qualidade desse fruto. Não tem como você não chegar no CEAGESP e perceber muita diferença do material de Santa Catarina para o resto. Teve um tempo que a gente entrava no CEASA, você vai lá, para quem conhece o CEAGESP, a gente vai para o lado das bancas das frutas, e os caminhões estacionam. Teve um tempo que chegava um caminhão com um desenho assim, da Afrovec, Associação dos Fruticultores de Veracruz. Isso foi mais ou menos 97, 98. Quando aquele caminhão de maracujá encostava, parava toda a comercialização do CEAGESP.
descarregava aquele caminhão, eles avaliavam a carga, definiam o preço daquela fruta e o resto era comparável a ele, dali para baixo. Aquele era o campeão, aquele tinha o preço do dia e o resto era dali para baixo. E só entrava depois que descarregava o caminhão da Fruvec. Se tivesse mais demanda, ia vendendo o resto. Se não tivesse, devolvia o resto. Hoje, isso acontece com o fruto de vocês. Quando a gente chega no CEAGESP, o caminhão não tem desenho, mas quando ele entra para a comercialização do CEAGESP, abre-se o caminhão de Santa Catarina, determina-se o preço e o resto é resto. Então, vem a pergunta: por que o material de Santa Catarina não está listado aí? Bom, faz 4 anos que eu falo a mesma coisa. Peço desculpa ao pessoal da Copérgia, que eu vou repetir. Faz 4 anos que eu digo que vocês estão perdendo tempo de não registrar esse material. Por quê? Ah, mas se eu registrar, todo mundo vai poder usar. Todo mundo quem? Gente que já planta outra coisa? Gente que está patinando com outra coisa? Vai patinar com esse também. Agora, a partir do momento que este material estiver registrado, muda completamente a situação. Por quê? Porque vocês conseguem organizar um sistema de produção de semente com qualidade garantida, garantia de origem, sabem quem está fazendo. Vocês conseguem organizar um sistema de venda para produtor, num preço que não vai ser aquele que alguém quer. Vocês conseguem emitir nota fiscal de forma que isso possa ser vendido para dentro e para fora do Brasil. Tem mais um produto a ser vendido, mais uma opção de venda. E, ao mesmo tempo, vocês também garantem a posição de Santa Catarina com uma fruta do padrão que é produzida aqui, que não tem em outro lugar. Só que, para que isso aconteça, são necessárias algumas providências. Parte delas vem de quem desenvolveu o material, que tem que fazer um monte de papelzinho para o formulário para o Ministério. É chato? É chato, mas faz parte. Outra parte vem de quem conhece o material e vai dizer: isso é bom, isso não é, isso registra, isso joga fora. E outra parte vem dos produtores, que precisa parar de plantar coisa roxa no meio, porque vai estragar o material de Santa Catarina, e depois eles vão levar 4 anos para limpar esse roxo do meio. Quais são as perspectivas? Todas possíveis. Registrar um cultivar é uma coisa que a gente não pensava em fazer 10 anos atrás. Hoje, se você não tiver esse registro da cultivar, você está atrapalhando o viverista. Pela lei, nenhum viverista pode formar muda de uma cultivar que não seja registrada. Então, todos os viveristas presentes aqui só poderiam plantar cultivar IAC, BRS ou FB, que são as que têm registro. Ah, mas meu viver é 100% material de Santa Catarina. Eu sei, o fiscal do Ministério também sabe. E no dia que o Ministério resolver baixar aí, o que vai acontecer? Então, se essa lei existe, não vou questionar se ela é boa ou se ela é ruim, se essa lei existe, o viverista vai fazer muda de cultivar registrado. Ele vai pôr a nota fiscal com o nome da cultivar. A nota fiscal sai 750 mudas da cultivar fulana de tal. E é especificado. E você, com uma nota fiscal, você, produtor que compra, você tem condição de exigir garantia sobre aquela muda. Nada disso hoje pode ser feito sem o registro. Bom, por que as pessoas estão plantando maracujá aqui e fora? Planta-se porque tem uma renda em curto tempo, porque falta fruta no mercado, as áreas são pequenas, então condiz com a agricultura familiar e dá para usar a mão de obra que a gente tem em casa, mas tem que ser área pequena.
Tudo isso combina com as características aqui do mercado. Eu só gostaria de ressaltar a falta de fruta no mercado. Se eu mostrei para vocês que São Paulo era o carro-chefe e desceu de 5.000 hectares para 1.000, quem está pondo fruta nesses 4.000 hectares que a gente não produz? Ninguém. Então, Santa Catarina entrou, pegou o espaço que tinha e ainda tem muito o que crescer. Tem espaço, sim. Está faltando fruta no mercado, basta ver o preço que está aí. Bom, as coisas que deram certo no maracujá, para que a gente possa considerar isso como oportunidade, foram as sementes selecionadas, a história das mudas de qualidade. Quem faz muda bem feita tem sucesso, sim. E fazer um preparo de solo adequado e antecipado. A calagem em área total é outra coisa que a gente bate muito, porque, às vezes, as pessoas falam, nossa, olha o preço que está o maracujá, eu vou plantar. Aí abre lá as covas, enche de qualquer coisa e planta. E aí esqueceu da calagem. Por que a calagem é importante? Porque toda a casca do maracujá é cálcio. Não pode mexer na raiz depois que você plantou. Vai ficar, no mínimo, 2 anos, ou pelo menos 1 ano, para quem faz cultura anual, sem mexer no solo. Todo o cálcio tem que ser colocado antes do plantio. E se eu não puser? Bom, se você não puser, geralmente não produz, porque sem cálcio não chupa o resto dos nutrientes. E se você tiver um pouco no solo por causa da cultura anterior, o fruto sai de casca mole. Fruto de casca mole não tem preço, porque ele vai amassar na hora do transporte. Então, a falta dessa calagem tem sido um dos fatores de quebra de produção que a gente observa no campo. O outro é a polinização. Não vou entrar muito em detalhe, porque nós vamos ter amanhã uma palestra sobre polinização. Tem hora que a gente faz, tem hora que a gente não faz. E eu vou deixar esse assunto para a pessoa que vai tratar sobre isso. Apenas gostaria de ressaltar que, na maioria dos pomares, ela é um grande benefício. O que a gente sabe é que cada grão de pólen que você coloca na flor vira uma semente. Se você puser 50 grãos de pólen, é um ovinho de galinha. Ovo de galinha não tem preço. Se você puser 500 grãos de pólen, você tem uma fruta de 300 gramas. Só não se fala em polinização manual para quem tem muita mamangava. Então, aqui existem regiões no pé da serra que não precisa polinizar. Não precisa polinizar porque tem muita mamangava. São situações, vamos dizer, quase exceção. Na prática, a gente deixa a polinização natural e, nos picos de florada, completa à mão. A polinização só foi possível quando a gente começou a conhecer os mecanismos de curvatura dos estiletes. Quando a flor abre, os estiletes estão na posição vertical. Isso é mais ou menos 11 horas da manhã, 11h30. E não adianta polinizar nessa fase, não pega. Tem que esperar os estiletes se curvarem sobre a coroa roxa. E isso é mais ou menos 1h30 da tarde. É um problema sério que a gente tem na produção, porque 1h30 da tarde hoje, no horário de verão, 2h30. Aí é 2h30 que a gente entra para polinizar maracujá. E não dá para ficar, né? Logo escurece. Então, o número de plantas tem que ser limitado a esse curto período de tempo que a gente tem para polinizar. Tem dia que você chega na planta e tem 10 flores num pé. Deixa a mamangava que faz. Mas tem dia que você chega na planta e tem 40 flores num pé. Nesse dia de 40, você tem que ajudar a mamangava, porque a flor dura uma tarde e, no dia seguinte, está no chão, se você não polinizar. Está aqui uma mamangava, é uma das espécies que ocorre aqui em Santa Catarina, e é o único inseto polinizador por causa do tamanho. As costas dele estão no órgão feminino, e quando ele vai sair de voo, ele passa pelo órgão masculino e gruda o pólen nas costas dele. É só porque ele é grandão que ele consegue polinizar maracujá. Fazer polinização natural ou artificial
depende do tanto de mamangava que tem lá. E aí, amanhã, nós vamos tratar desse assunto aí com a pessoa, com a especialista da área. De toda forma, essa foto serve para ilustrar qual é o ponto em que a gente entra para fazer polinização. Enquanto a flor não estiver totalmente curva, parte masculina na mesma altura da parte feminina, que é essa aqui, simplesmente não pega. Olhando de frente para a planta, é essa a figura que a gente vê. Bom, o resultado é, sem polinização, com polinização. Fica uma fruta cheia, pegam todos os botões, é uma planta de 4 meses, de um município que chama Conquista do Oeste, no Mato Grosso, e isso também dá uniformidade. Ficam frutos homogêneos. Bom, a parte de produção de mudas, também a Neuza vai falar sobre isso, então eu não vou esticar mais. E o que eu gostaria só de ressaltar é a história das mudas em sacolas. Esse é o padrão adequado para maracujá. Nem sempre ele é utilizado, mas a gente costuma fazer em sacolas, porque a raiz do maracujá é extremamente sensível. Toda vez que corta, entra fungo, e toda vez que ela fica dobrada, a gente tem problemas de nutrição. Então, a embalagem recomendada para o maracujá é sacola plástica. Infelizmente, este não é um padrão nacional. Então, só para ilustrar, eu trouxe para vocês um modelo rapidinho aqui, porque a Neuza vai falar com mais detalhes. O padrão de muda que a gente usa costuma ser sacola plástica, dessas pretas, e sempre foi recomendado um tamanho grande como esse, que é 30 centímetros de altura. Por que 30 centímetros? Porque a gente não leva a muda para o campo antes de 30 centímetros. Antes disso, ela está muito mais sensível à geada, a vento frio, à formiga e, agora, mais recentemente, ao vírus. Então, quando a gente tem uma sacola plástica de 30 centímetros, vocês sabem que tudo que uma planta tem para cima tem para baixo. Então, se ela tem 30 centímetros de raiz, você tem também 30 centímetros que você pode ter de muda aqui em cima. Como, às vezes, demora para a gente preparar solo, choveu muito, 40, 50 é aceitável. E uma muda de 50 centímetros já consegue ter mais resistência a problemas lá no campo. Aí vem os viveristas e falam, mas isso aqui vai 1,5 kg de substrato, não tem quem possa com isso aqui. Imagina o custo que vai ficar esse negócio. Aí economiza na muda, depois gasta lá para frente, com um monte de veneno. Aí nós começamos a testar o saquinho de goiaba. Tem 22 de altura. Diminuiu um pouquinho em termos de substrato. Ele é adequado, só que se ele tem 22, a muda tem que ir no máximo com 25 para o campo. Então começa a enrolar raiz. Aí tem produtor que fala, ixi, mas haja caminhão para carregar esse negócio aí, né? Aí nós temos um pouquinho menor, esse aqui é um 14 por 20, e é o limite. Por quê? Porque, aquilo que eu falei para vocês, nenhum pomar vai ser melhor do que a muda que deu origem. Este é o limite. Abaixo disso, em 27 anos correndo o campo, eu nunca vi um pomar que não deu problema. Nunca vi. Ou dá problema de raiz enrolada e não desenvolve, ou dá problema de formiga, de vírus, de vento. Então, muda de maracujá não é muda de hortaliça. Porque a semente é pequenininha, porque se vende em saquinho em alguns lugares do Brasil, o pessoal pensa que vai plantar bandejinha, igual hortaliça. Hortaliça dura 3 meses. 5, se for uma cultivar tardia de tomate. Maracujá vai ficar 2 anos no campo. Então, a muda tem que ser bem feita. Aí, a gente começa a andar aí pelo país e começa a ver uns negócios meio absurdos, sabe? O mais comum, por uma questão de custo, é o tubete. Tubete todo mundo conhece, né? Mas, só para ilustrar, tubete é isso. Então, um tubete é muito bom para você adubar, facinho, ocupa pouco espaço, pouco substrato,
Beleza, tem quanto aqui? 15. Então, sua muda é de 15, no máximo. Aí nós tivemos um problema seríssimo com uma empresa que começou a produzir isso aqui, deita a mudinha numa caixa de papelão e manda pelo correio até o Pará. Beleza, baratinho, 8 centavos. Adivinha o que aconteceu? O Pará foi o primeiro que parou de produzir maracujá, vírus. Aí ele falou, não, mas São Paulo é a maior produtora, é para lá que eu vou mandar. São Paulo foi o segundo que parou de produzir maracujá. Por quê? Por causa desse lixo aqui. Isso aqui não é muda de maracujá. Isso aqui se chama enriquece viverista. Você paga 8, 10, 12, 15 centavos, depende da região. Você deu o dinheiro para ele, o cara produziu uma muda linda, ele põe uma irrigação foliar, 2 dias antes de entregar para você, e ele vai falar, a muda estava ruim? Não, não estava. Brilhando, verde escuro, que nem um pé de café. Verdade. Então, você não pode reclamar da muda. Quando você põe no chão, tomou, negão, o prejuízo é seu. Tudo que vai acontecer daí para frente, o problema é seu. Pô, mas você não soube adubar. Você não está vendo que você plantou sem quebrar vento? Não, isso aqui você plantou, deu chuva. E o prejuízo é seu. Aí a gente vai em outros lugares e encontra isso aqui. Piorou. Sabe o que é isso aqui? Casquinha de madeira, que faz aqueles copinhos assim, que nem tomate. Reconhece isso? Pinos. Então, olha lá. Quanto tem aqui? 10 centímetros. Quanto dá para ter de raiz? 10 centímetros. Quanto que tem que essa muda para o campo? 10 centímetros. Põe uma muda de 10 centímetros da chuva que deu ontem. Perdeu tudo. Então, isso aqui, enganação. Barato que sai caro. Então, gente, a Neuza vai lidar sobre esse assunto e eu não vou mais esticar isso. Eu só fiz questão de ressaltar porque tem gente nessa plateia aqui que ouviu eu falar isso há 4 anos e hoje é capaz de levantar e dizer, você tinha razão. Mudei a muda, melhorou o pomar. É verdade. Bom, gente, então, essa história aí da questão de que a gente vai fazer, tem que fazer um pomar bom, e um pomar bom não sai com muda ruim. Esse é o padrão das mudas que são produzidas em sacola. Esse aqui tem 25, e as mudas saem com 6 pares de folhas, pelo menos. Para aquisição de sementes, hoje, você consegue fazer pela internet, por telefone, de todo mundo. Vocês não precisam disso. Vocês têm a melhor semente que tem no país hoje. O que vocês precisam é registrar esse material para poder usar. E os desafios, começa pelo vírus. Eu não vou entrar em detalhes, porque também tem virologista aqui na plateia. A gente vai ter tempo de conversar sobre isso. Apenas que vocês têm que ficar atento quando observarem essa questão de enrugamento de folhas. Que depois chega lá no campo, começa, o negócio fica feio. Quando a gente vê isso, vontade é de chorar. Uma mudinha que mal saiu do chão, 40, 50 centímetros, está nessa. Percevejos, que causam essa queda de fruto murcho. E hoje a recomendação de mudas altas, que é o outro extremo, né? Essa foto é do Ademar Branquer, que está aqui na plateia, é aqui da Epagre, e é o sistema que a gente está utilizando aí para escapar da virose. Olha o tamanho que a muda vai para o campo. 1 metro, 1,20 m. Olha lá, essa aqui tinha mais. Agora, imagina você levar isso para o campo. Que mão de obra que é isso? Trambolhão, mais essas estacas de bambu. É um saco plantar um negócio desse. Para vocês não chegarem nesse ponto, vamos fazer muda que presta para não precisar usar a muda alta. Porque é o único jeito que São Paulo e Minas, com área com vírus, consegue produzir. Verrugose, que vocês conhecem bem, não atrapalha para fazer suco, mas atrapalha para o mercado. Antracnose, bacteriose, que é a mancha oleosa. E esse, o maracujá doce, que seria a outra alternativa, né? O maracujazinho mamão. É uma fruta que vai para nicho de mercado, é uma alternativa, mas eu acredito que com a semente que vocês têm aqui, vocês têm que investir mesmo no maracujá amarelo
e continuar fazendo a fruta bem feita que vocês fazem. Então, eu vou encerrar por aqui, vou ficar presente no evento, a gente vai ter tempo de conversar aí sobre isso, e eu gostaria de encerrar dizendo que, da primeira vez que eu tive aqui para hoje, 5 anos depois, eu estou muito satisfeita com a melhoria. Essa melhoria eu tenho que parabenizar os produtores que fizeram a parte deles, os extensionistas, as cooperativas e o pessoal da pesquisa. Deu certo porque foi integrado. Mas eu insisto que, para que vocês permaneçam como a melhor fruta do mercado, há necessidade de tomar muito cuidado com a entrada desse vírus e de manter esse material selecionado longe das plantas de maracujá roxo. Muito obrigada.